Constanzo, Rogério, se a Europa está uma desordem grande, o que estaria acontecendo na Rússia? Porque não é possível que ela não sinta os males dessa crise também. Constanzo, obrigado pelo superchat, eu não tenho dúvida que sente, tá? E que, de alguma forma, sofre as consequências desse conflito. É difícil mensurar, sob o ponto de vista dos problemas eventualmente aí gerados, uma vez que eu não tenho dúvida que a Aliança Atlântica tem capilaridade para tentar causar distúrbios internos na Rússia. Tá? Não quer dizer que seja exitosa. Mas, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, que a Rússia, quer queiramos ou não, seja bonito ou não, está exportando gás e petróleo mais caro e para mercados novos, estabelecendo novas dinâmicas da relação, não só das rotas da seda, mas da apropriação, inclusive de louros políticos no seio dos BRICS, que é capitaneado pela China, é bom que se frise, não pela Rússia, mas, do ponto de vista militar, é capitaneado pela Rússia, do ponto de vista do seu potencial, principalmente nuclear. Tá? E aí você vê Argélia, Egito, Irã, Argentina e muitos outros países aí, inclusive na própria África, manifestando interesse em se aproximar dos BRICS. Eu acho que essa é uma situação que precisa ser observada. Tá? Se eu penso que o mundo está parecido com as décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, eu acho que está um pouco pior, Ermac. Eu acho que está um pouco pior. Apesar de não ter vivido, meu conhecimento, claro, é teórico sobre esse período, mas eu acho que está um pouco pior, porque os riscos são muito grandes. Os riscos a respeito de uma situação nuclear são potencialmente catastróficos. Catastróficos. E hoje, uma outra coisa que eu queria falar há muito tempo para vocês. Essas redes sociais, essas plataformas, o objetivo, de alguma forma, ao contrário do que se apregou, não foi de ampliar a liberdade o objetivo. O objetivo era de controle. Para ver para quem você dava sua curtida, para ver aonde você fazia check-in, para ver aonde você comprava, para ver lá com os cookies que tipo de pesquisa que você fazia e tudo mais. Mas essa situação foi uma faca de dois gumes. Tá? Foi uma faca de dois gumes. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esta situação hoje gera a possibilidade de todo mundo pegar seu aparelho celular e fazer um filme, e dar sua informação e tudo mais. Então, na realidade, eles estão apertando os controles. Quando eu falo de baliza comum, quando eu falo em relação à defesa de candidaturas, que eu, a partir de hoje, faço abertamente, porque a lei eleitoral permite, tá? Eu digo o seguinte, que eu privilegio quem defende as liberdades. Aí vai aparecer um sujeito e vai dizer que as liberdades não são irrestritas. Eu não tenho dúvida que não sejam. Mas essas liberdades elas não são irrestritas porque a Constituição Federal ela veda o anonimato a quem expressar uma determinada opinião. Então, se a pessoa cometer crime, ela deve ser responsabilizada pelo Estado brasileiro de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ela não pode ser responsabilizada pela Big Tech, ela não pode ser responsabilizada pelo Zuckerberg, pelo Elon Musk, ela não pode ser responsabilizada pela turma da Basileia, ela não pode ser responsabilizada pelo globalismo, pelo imperialismo. O sujeito tem que ser responsabilizado pela justiça brasileira. E a justiça brasileira tem que trabalhar em linha, em consonância com o que diz o ordenamento jurídico brasileiro, o que está no livro. É o que está no livro. Não é o fato de gostar ou não gostar de uma pessoa. E eu vou defender candidaturas que defendam a liberdade. A liberdade ela não é irrestrita porque é vedado o anonimato. Então, cada um é responsável pelo que faz. Mas censura prévia e cancelamento, não contem comigo. Não contem comigo. Então, isso vale para o PCO, vale para o Alan dos Santos, vale para o 247, vale para o Donald Trump, vale para o Ayatollah Khamenei, vale para o Kim da Coreia do Norte. Cancelamento? Não. Não. Pessoal da moderação, veja aí o que o Márcio Forte falou. Márcio, um abraço. Eu não vi esse comentário. Valdener, é minha obrigação. Obrigado aí pelo comentário. Né? Obrigado pelo comentário. Constanzo, esses aviões de reconhecimento britânico e americano não está parecendo um plano que estão preparando algo de maior escala contra a Rússia? Constanzo, pode ser. Obrigado mais uma vez pelo superchat. E mais, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que eles queiram realmente que um desses aviões seja derrubado. Eu estou falando aqui correndo risco, inclusive, em relação ao próprio canal. Mas nós temos que brigar pelas nossas liberdades.